Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Fome e sede frequentes, fraqueza, feridas que demoram a cicatrizar, mudanças de humor. Esses são alguns dos sintomas que podem indicar o diabetes, doença causada pela produção insuficiente de insulina. O hormônio regula a glicose no sangue e garante energia ao organismo. Atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com a doença, o que significa quase 7% da população. O diabetes pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticado em adultos. Já o tipo 2 está ligado ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. O que fazer para evitar a doença? O que fazer para tratar? Será que o diabetes tem cura? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a endocrinologista Marília Espíndola. Olá, doutora. Olá, seja bem-vinda ao Band Entrevista. Prazer. Muito obrigada pela sua participação. É muito grande o número de pessoas que têm diabetes, né? A gente fala quase 7% da população dos brasileiros, é um número muito alto. É muito expressivo. Na verdade, saiu novo rastreamento, né, desses números no mundo, e o Brasil é o 5º país no mundo em prevalência de diabetes. Por que será isso? Pois então, na verdade, assim, a gente tem muitos casos sendo diagnosticados recentemente, né? Hábitos de vida que estão mudando. Então, a gente hoje já vê um número mais crescente de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Então, é uma epidemia mundial realmente preocupante. Sim, e aí quando a senhora fala que o Brasil é o 5º país, né, com maior Isso. número de pessoas que têm a doença, aí tem esses maus hábitos, na verdade, né? A gente pode fazer essa associação? Pode, muito. Então, o que vem crescendo realmente são os casos de diabetes tipo 2, né? O tipo 1 ainda é difícil de diagnosticar um pouco mais, às vezes a gente tem essa demora, né, nesse diagnóstico, mas o tipo 2, como tem esse boom aí de obesidade, de sobrepeso, sedentarismo, estresse, esses números estão cada vez mais frequentes. Então, a projeção, só de interrompendo, claro, é para que 2045 a gente tenha mais de 700 milhões de casos no mundo. É muita coisa. É muita coisa. Esse tipo 1, a pessoa já nasce com diabetes ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, a gente sabe que tem uma predisposição genética, né? E o tipo 1, ele é causado por um defeito autoimune. Então, eu tenho anticorpos, que são células de defesa, contra as células do pâncreas, né? Então, provavelmente tem algum gatilho aí ambiental, seja algum alimento, alguma infecção viral, e que faz com que deflague o diabetes tipo 1, tá? E olha só, tem uma lenda, que eu não sei se é lenda, que a gente vai ver aqui se é mito ou não. A pessoa que come muito doce, ela pode vir a desenvolver a doença? Então, na verdade, é um fator de risco importante, né? Os hábitos alimentares para o diabetes tipo 2 tem uma carga muito significativa, muito importante. Então, hábitos com muito doce, muito açúcar, refrigerante, bebidas açucaradas, são fatores de risco. Bebidas alcoólicas também? Bebidas alcoólicas, tá? São fatores de risco para isso, porque faz com que dificulte o funcionamento da insulina. Então, o tipo 1 é devido a uma deficiência autoimune, não produz a insulina. Tá. Então, por isso que é muito mais frequente. Então, é algo do próprio organismo. Não são fatores externos, né, que vão levar a isso? Normalmente é intrínseco, né? Tá. O paciente tem esse fator de risco, nasceu com aquele fator e ele gera isso já muito precocemente na vida. Agora, o tipo 2 é adquirido, né? Então, e o que é mais interessante que os pacientes às vezes não sabem é o fator de risco familiar. Então, você tem um dos pais diabéticos, a sua chance é de 50% de ter. Você tem pai e mãe diabéticos, a chance é de 80% de ter. Então, o fator de risco familiar para o diabetes tipo 2, o adquirido, o do adulto, do idoso, é muito mais forte nesse sentido. E os hábitos alimentares, sedentarismo, tudo isso também vai contribuindo para parar o funcionamento dessa insulina. Ela vai agindo de forma inadequada, irregular e ao longo do tempo vai levando à falência da produção dela. Isso é sério, né? Porque aí a gente está responsabilizando a própria pessoa, né? Tem essa responsabilidade, sim. A gente sabe que tem vários genes associados também, mas principalmente hábito de vida. Então, isso é bom até. Na verdade, tem a responsabilidade, sim, do paciente, mas a gente sabe como prevenir. Verdade. Né? Então, assim,
a carga que a gente põe em cima do paciente, olha, se você às vezes cuidar, isso você não vai ter. Porque às vezes, minha família toda tem diabetes, o que eu faço? Cuide-se o quanto antes. Porque às vezes você pode prevenir, sim, de você ter uma doença dessa séria e progressiva, como é o diabetes. E quando a senhora fala, cuide-se o quanto antes, quais são esses cuidados? Então, na verdade, a gente tem que sair do sedentarismo, né? Praticar um exercício físico. E aí a gente está falando assim, uma caminhada, meia hora por dia? Isso já é válido, tá? O que é recomendado é no mínimo 150 minutos por semana, né? Então, 3 vezes por semana, não precisa fazer exagero de exercício, mas é preciso fazer alguma atividade física importante ali. Porque a gente fala de exercício físico, é uma atividade que seja planejada. Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu arrumo limpo casa. Você está praticando alguma atividade física, que bom, né? Que não fica o tempo todo sentado. Mas o exercício, que é planejar, separar um tempo, colocar um tênis, isso é mais impactante na prevenção do diabetes e no tratamento também. E aí eu vou fazer um parênteses aqui para a senhora, porque assim, a gente é mestre em arranjar desculpas, né? Certamente, as academias são caras, se você quiser fazer alguma coisa em algum local vai ser caro, mas aí faz uma caminhada, né, doutora? Uma caminhada, hoje já tem artifícios de aplicativos no celular que você pode fazer um treino em casa, às vezes. 20, 15 minutos, você pode pular uma corda, sair para passear com o cachorro, né? Então, a desculpa, eu falo que desculpa. Se a gente for bom em desculpa, a gente não consegue fazer nada. É verdade. Né? Então, tem que fazer alguma coisa sim, porque isso tem impacto na sua saúde, em prevenção e tratamento de doenças. Perfeito. E não somente o diabetes. Aí vai o colesterol alto, vai problemas cardiovasculares, vai a questão do sobrepeso, obesidade. O exercício é uma medida simples, barata e altamente eficaz para a prevenção de várias doenças. Tá, então além do exercício... Dieta, alimentação, né? Tem que ser um pouco mais equilibrada. Infelizmente hoje está na cultura do fast food, né? Comidas rápidas, comidas que a gente não prepara em casa e normalmente... Industrializados. E normalmente esse tipo de alimentação é rica em açúcar e rica em gordura. Sódio também, né? Sódio, então assim, produtos industrializados, químicos, né? Então, acaba que excesso desse tipo de alimentação, que é muito industrializada, muito gordurosa, açucarada, vai fazer com que aumente o risco para o diabetes, sim, ainda mais se você tiver fator de risco familiar. Então, não tem jeito. A gente pode, sim, comer, né, de vez em quando, mas isso não ser uma rotina. Porque senão eu falo que a conta chega. Sim. Né? Se a gente exagera um tipo de alimento que a gente sabe que não é saudável, provavelmente para o futuro vai ter algum problema de saúde. Verdade. Né? Então, esses são os pontos principais ali, básicos, né? O exercício e a alimentação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é importante a gente esclarecer. Importantíssimo. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o número do nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você.